Amém. Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todas as famílias de Deus espalhadas na face da terra e que o Senhor continue te guardando, guardando o teu lar, guardando o teu coração nessa pandemia e que possamos prosseguir, irmãos, e sairmos mais fortes dessa fase de vida em que estamos vivendo, né? E nós, como Igreja do Senhor, estamos transmitindo os nossos cultos online, as nossas escolas bíblicas dominicais, nós não paramos, nós continuamos fazendo a obra do Senhor e iremos hoje estarmos falando sobre lute contra a violência em sua família, né? Um tema muito atual também, um tema que está presente, né? Está muito perto de nós, que é a violência doméstica. Eu queria te convidar a estar orando neste momento, para que o Espírito Santo do Senhor nos dê sabedoria e que produza vida diante de tudo que nós iremos meditar nesse estudo, que é o estudo 5, lute contra a violência em sua família. Vamos orar ao Senhor neste momento. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, estamos agora dando início a mais essa escola bíblica dominical para casais, onde estaremos falando, ó Deus, sobre a violência doméstica, a violência, ó Deus, no meio dos lares, cristãos ou não cristãos. Clamamos a presença do Teu Santo Espírito, e que o Senhor Deus possa nos iluminar, nos dando sabedoria nesse enfrentamento, abençoando também todos os lares, fortalecendo, ó Pai, cada família neste período de pandemia. Que o Senhor venha, Deus, abreviar a ação desse vírus. Que o Senhor venha paralisar, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o poder, o domínio de tudo está em Tuas mãos. Pai, clamamos também pelo nosso país, que o Senhor venha dar sabedoria aos nossos governantes para conseguir, ó Pai, chegarem num acordo em que preserve a vida, preserve a economia, em que preserve, ó Pai, sem que haja o que infelizmente temos visto, Deus, separações, brigas, e muitas das vezes, ó Pai, deixando as famílias desesperadas, porque precisamos de solução, Deus, neste momento. Mas sabemos que toda dádiva, toda sabedoria vem do Senhor. E eu clamo a Ti para que dê sabedoria, Pai, aos nossos governantes, para que possamos juntos avançar, vencer esse vírus e sairmos unidos como um povo, como um país, famílias fortalecidas, para a honra e glória do Teu nome, te oramos. Amém. Amém, irmãos? Lute contra a violência em sua família. Eu vou começar lendo uma frase que está aqui, um texto de um autor desconhecido, que ele diz assim, está aí na nossa revista, logo na guisa de introdução: de todas as formas de violência, a pior é a violência familiar. A violência entre pessoas que se amam ou deviam se amar. Então, o autor da revista ele coloca a violência familiar como a pior das violências, né? E é muito interessante, ele cita aqui também, os modelos que a mídia, que a TV, ela faz, às vezes, nas suas propagandas de famílias, né? Principalmente da família, ele dá aqui até o exemplo da família da margarina, né? Família margarina, que é aquela família que acorda todo dia de manhã, onde o esposo e a esposa sempre sorridentes, sempre dispostos, sem nenhum problema, e as crianças também muito sorridentes, preparados para iniciarem a sua vida, a sua jornada. Ou seja, uma família que só vive feliz. E ele intitula como família mariana, né? Não é margarina, perdão, irmãos, família margarina. O nosso objetivo como igreja não é te apresentar essa família. Claro que é um sonho
uma família, você ter uma família perfeita, uma família que não tem problemas, uma família que só vive sorrindo, nós sabemos que a realidade não é essa, né, irmãos? Nós sabemos que não existe essa família perfeita. E nós também não pregamos isso em nossa igreja, que o seu lar é perfeito. Não, mas existe uma família ideal. Existe uma família na qual Deus sonha. Existe um projeto para as nossas famílias, né? E na família, nem sempre a realidade é a mesma que se mostra, né? Quando você vai para o Facebook, quando você vai para as redes sociais, de modo geral, as páginas aí de redes sociais, a maioria das vezes a gente vê uma tristeza escondida atrás das câmeras, atrás das fotos, atrás de um sorriso, né? E a face triste de ser família, em muitos casos, deve-se à presença da violência nos lares. A violência doméstica nos lares, ela torna a sua família, torna o seu lar um lar não muito agradável, né? E a história da violência, essa luta contra a violência doméstica, ela se torna notória, irmãos, a partir do momento em que é colocada em evidência a morte de algumas mulheres. Isso se deu ali em torno dos anos 70, dos anos 60, mas nos anos 70 foi muito forte, né? Onde ali os movimentos feministas lutaram contra o homicídio de uma mulher que ocorreu aqui na região de Búzios, e essa mulher, ela era uma pessoa influente, e houve uma comoção por parte de movimentos feministas, né, porque o autor desse homicídio, ele foi, em primeira instância, né, ele não foi punido pela lei, porque entenderam que o crime dele foi um crime passional, né? E ele agiu em legítima defesa, em defesa da honra, entendendo que ele havia sido traído. E a mulher, ela começa numa luta contra os seus direitos. A gente pode até retroceder um pouco. O primeiro movimento feminista que teve em luta da desigualdade pela mulher, porque tem a ver, eu quero fazer essa introdução, porque a gente vai chegar na luta, né, contra essa violência em sua família. Isso começa muito notório quando a mulher ela começa a lutar por alguns direitos. Em 1932, aqui no Brasil, foi o primeiro movimento feminista. E essas mulheres lutavam por um ideal. Elas lutavam porque queriam ter o direito ao voto. A mulher aqui até 1940, que foi quando isso foi liberado para as mulheres, ela não tinha direito ao voto. E então ali se desenvolve um movimento feminista, onde a mulher busca essa igualdade em meio à sociedade, e ali nos anos 1940 elas conseguem essa luta, e a mulher então começa a lutar por outros direitos, que é o direito a trabalhar, o direito à educação. E quando avançamos, chegamos ali no ano de 70, de 1970, onde em 1976 houve essa luta ali, ficou muito forte, dessa luta contra a violência da família por causa dos homicídios que começaram a ocorrer e serem divulgados. Então já começa essa luta contra a violência doméstica. E nos anos de 1980, então são criadas as delegacias das mulheres, um núcleo de atendimento à mulher, e a mulher ela começa a ganhar espaço porque ela se sente encorajada a lutar pelos seus direitos, começa a trabalhar e começa a avançar. E agora está muito presente no nosso momento contemporâneo, na nossa atualidade, o empoderamento feminino. Mas a mulher conseguiu, na sua totalidade, conseguir atingir os seus objetivos? Em parte, irmãos, em parte. Por que eu fiz essa introdução? Porque a violência doméstica, não raras vezes, ela vai ter sempre por detrás dessa cena, ou como vítima, a mulher.
E a mulher ainda continua sendo vitimizada em parte da sociedade. E hoje, o maior movimento feminista é por essa luta do direito agora a viver. A mulher agora ela busca pelo seu direito à luta, né? E nós sabemos que no ano de 2015, para dar essa proteção a essa mulher, foi criada a lei do feminicídio, porque até então não tinha, né? E então a gente vê que todo o espaço conquistado pela mulher, ela veio diante a luta. E quando a gente vai falar da violência na família, nós não podemos deixar de fazer essa introdução importante, porque a mulher ela acaba sendo o ator central, ela acaba sendo aquela que mais sofre em meio a essa violência. Nós iremos abordar sobre a violência também contra os filhos, contra crianças, que acontece dentro do lar, a violência contra idosos, né, porque são pessoas que a sociedade entende que são as mais frágeis, são fragilizadas e requerem uma atenção. Mas o que é a violência familiar? O autor define a violência familiar, depois dessa introdução que eu dei, colocando a mulher aqui no centro do nosso assunto, falando dos movimentos, né, dos movimentos feministas que começaram lá em 1932 e perpassaram, né, e a mulher consegue, né, então, aqui no Brasil, a sua notoriedade. Mas olha, irmãos, nós podemos observar que isso não passa nem de um século. Isso foi ali em 1932, que a mulher começa, então, a conseguir, a ter direito aos seus direitos, direito de igualdade com o homem, assim dizendo, né, em termos de votar, de eleger o seu político, de educação, de trabalho. Né? E nos anos 40, então, que do ano 40 para cá, que ela consegue esse direito, nós não temos nem 100 anos de história em que a mulher começou a avançar. Então nós, como igreja, nós iremos abordar hoje essa violência doméstica que ela começou lá atrás, né? E hoje nós falamos em empoderamento feminino, mas isso não começou agora, não começou nesse ano, né? E a mulher, ela é a parte, né, muito em evidência nessa questão da violência doméstica, então não teria como deixar de fora essa introdução sobre a luta feminista pelos seus direitos. E a violência doméstica ela é definida pelo autor como a conduta que causa dano à integridade física ou psicológica, de forma explícita ou velada, literalmente praticada dentro de casa ou no âmbito familiar, entre indivíduos unidos por parentesco civil, aí marido e mulher, sogro e padrasto, ou parentesco natural, pai, mãe, filhos, irmãos. Ele define então que a violência familiar ela acontece dentro do âmbito doméstico, altamente ligada a pessoas com um grau de parentesco, né? E a violência familiar na história bíblica, se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que há vários relatos de violência familiar. A primeira está ali no livro de Gênesis, capítulo 4, logo depois da queda, né, do homem. Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 16, vai estar falando da violência entre irmãos, aonde Caim, ele ceifa a vida de Abel. Então é a primeira violência, né, e o primeiro homicídio. E também nós temos em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 23 ao 29, onde Absalão ele ordena a morte do seu meio-irmão Aminon, né? Ele chega a armar uma situação e consegue levar esse meio-irmão, né, até a tua propriedade, e ali ordena a morte desse irmão, uma violência doméstica. Em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ver ali a história de Penina e Ana, né, onde Penina, as duas eram esposas do Eucana, e elas,
a Penina ela tinha filhos e a Ana não, e por causa desse motivo da Ana ser estéril, ela sofria, né, a violência psicológica por parte da Penina. E em 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos ter ali o que pode ser também uma agressão conjugal, uma violência conjugal, que fala da história de Nabal e Abigail. E no versículo, 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 3, eu vou ler aqui para nós. A Bíblia diz assim, ó, Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Então a Bíblia vem dizendo que Nabal, ele era um homem maligno em todo o seu trato. E no versículo 25, nós também vamos ver quando a Abigail ela vai interceder por Nabal junto ao rei Davi. Ela diz, ó, não se importa o meu senhor com este homem, não se importa meu senhor com este homem. Aqui ela está falando com o rei Davi, né? A saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome? Ele é Nabal, é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Aqui ela está falando para o rei, ela está passando a qualidade de Nabal para o rei. Está passando para o rei um adjetivo do que era o teu esposo. E quando ela diz que ele era mau, que ele era insensato, imagina, irmãos, como que não era este homem para Abigail. Imagina como que não era aquele lá, né? E não raras vezes a gente vê aí em famílias esse perfil, né? Esse perfil, porque o Nabal ele é citado como aquele homem em tudo que ele fazia, então ela coloca até o relacionamento conjugal dela com ele em xeque. Assim entende o autor da revista que ela, desta forma, poderia sofrer, né, tipo de agressão, de violência conjugal em alguma esfera, e até mesmo não porque a violência física, né, já que ele era um homem insensível e mau em tudo que fazia. Irmãos, a violência doméstica ela pode estar mais perto do que imaginamos. E há uma linha muito tênue entre você estar bem ou não. Há uma linha muito tênue entre você praticar essa violência doméstica ou não. E quando falamos em violência, nós pensamos, às vezes, só na violência física. Claro que é a mais notória, né? Mas a violência doméstica ela não é só a violência física. E existe aqui, o autor da revista dá 3 tipos de violência doméstica. Além da física, ele fala sobre a violência psicológica e a violência verbal. E ele define a violência física, né, que é caracterizada pela violência quando é arremessado algo contra a pessoa, empurrões, agarrões, mordidas, puxões, bofetada, ou seja, todo contato físico que não seja um ato de carinho, ele é uma violência doméstica, né, física. Ele fala da violência psicológica, que é a violência praticada, como o próprio nome diz, né, que atinge a vida emocional da pessoa. E como pode ser essa violência? Ela pode ser através de agressão emocional, ameaçando, rejeitando, humilhando, denegrindo, criando um clima de terrorismo. Tudo isso ela vai causar ali uma emoção ruim na pessoa. E por isso ela é chamada de violência psicológica. Apesar de não haver o ato físico da violência,
mas também machuca muito. Quem quer ouvir palavras desagradáveis? Quem quer ouvir palavras que te causam medo? Quem quer ouvir palavras que mexem com o seu emocional? E a violência verbal. A violência verbal ele define aqui como aquela que é citado palavras de baixo calão, ofensas expressadas através de gestos faciais, desqualificação verbais e depreciações por meio de palavras. É quando você fala algo para aquela pessoa que mexe com o seu ego, que mexe, que vai de encontro àquilo que a pessoa entende que ela não merece ouvir, que agride pelo que diz ou pelo que não diz. Da maioria das vezes, o ato de você também não falar é entendido como uma violência verbal. Né? E quando que essas violências, irmãos, ela é praticada dentro da nossa família, dentro do nosso lar? Essa violência ela pode ser praticada contra as crianças, contra os idosos, contra a mulher e também não porque contra o homem. Né? E tem um dado aqui da violência contra a criança. Aqui a Unicef estima que diariamente 18 mil adolescentes são espancados no Brasil. Os acidentes e a violência doméstica provocam 64,4% das mortes de crianças e adolescentes no país, segundo dados de 1997. As meninas, presta atenção agora, irmãos, as meninas são as maiores vítimas da violência familiar. Segundo pesquisas, das 165.346 vítimas contabilizadas por órgãos competentes, 62% eram meninas. E agora o que pode nos deixar mais triste ainda é que, lamentavelmente, em relação à violência contra a criança, no Brasil, a grande maioria, 70% dos casos, o autor da revista coloca aqui, os agressores são os próprios pais. E é a realidade, né, irmãos? Hoje está muito notório com a liberdade de imprensa. A imprensa ela tem divulgado, né, tem divulgado mais. A violência doméstica ela ficou ali, como eu falei, até os anos 70, né, era algo escondido. Mas depois de 76, do ano 76 para cá, se os irmãos quiserem pesquisar em redes sociais, vai encontrar artigos, vai encontrar palestra falando sobre a violência doméstica, colocando ali no centro, né, a família, em especial a mulher. Você vai ter informação sobre esses dados. E começa então a divulgar algumas violências contra a mulher e também contra a família. Aqui no Brasil, para vocês terem ideia, nós tivemos o caso Nardoni, a Isabela Nardoni. Né? A menina ela foi arremessada do apartamento e houve a condenação aonde a justiça entendeu, né? Chegou ali a conclusão final desse crime, que foi praticado pelo pai e pela madrasta dessa menina. Então, mas será que essa violência doméstica praticada contra essa menina, ela... Foi o vento, irmãos, está ventando bem aqui no nosso estúdio, mas faz parte. É ao vivo, né, pastor? Ao vivo faz parte. A violência contra a criança, né, ou qualquer tipo de violência doméstica, ela dá sinais. Com certeza, quando esse pai ou essa madrasta chega a jogar essa criança indefesa pela janela do seu apartamento, outras violências domésticas eles tinham praticado contra essa menina. E olha o que a revista diz com relação às crianças que sofrem violência doméstica, seja ela verbal, física ou a emocional, que é a psicológica. A criança apresenta alguns traços, né? E aqui começa a dizer que na maioria das crianças
é possível ver que ela sofre violência doméstica porque ela começa não prestando atenção em nada. A criança, ela começa a ter sérios prejuízos de capacidade de aprender, de socializar-se, baixo rendimento na escola, dificuldades de desenvolvimento de amizades, entre outras coisas citadas aqui pelo autor. Mas uma das características mais marcantes que a criança pode apresentar, que eu li aqui na revista, e que é um caso sério, é que muitas das vezes as crianças apresentam distúrbios de estresse pós-traumáticos, como urinar na cama e ter pesadelos, desenvolvendo mais doenças psicossomáticas, como asma, distúrbios gastrointestinais, depressão e ansiedade. Então, quando começarmos a observar essas atitudes em nossos filhos, nossos netos, crianças vizinhas de nós, a gente pode começar a acender o sinalzinho de alerta e observar, porque essa criança pode estar sendo vítima de violência doméstica, de violência familiar, né? Nós temos também a violência contra o idoso, que está também em alta. Queridos, o idoso, ele, quando sofre a violência doméstica, uma das características do idoso é fazer um pacto de silêncio. Por que o idoso faz esse pacto de silêncio? E é uma coisa muito triste, irmãos, porque o idoso, quando ele chega ali na idade de ouro, como nós temos o grupo lá na nossa igreja, em que foi dado o título de a idade de ouro, né? Uma idade que merece sim esse título, porque para você chegar à idade ali, para você ser considerado idoso, quantas emoções você já viveu na sua vida, irmãos? Quantas lutas você já passou para criar seus filhos, para ajudar na educação do neto, e quando você chega na alta idade, você começa a sofrer a violência doméstica. Então, se você tem alguém próximo da sua família, vizinho, um idoso, que está apresentando, né, os seguintes traços que eu irei te falar, presta atenção, esse idoso pode estar sofrendo com violência doméstica, que é a perda de peso, desnutrição ou desidratação sem uma enfermidade aparente, marcas na pele, hematomas, queimaduras, ferida, higiene inadequada, veste suja e inapropriada para o clima. Tudo isso caracteriza uma violência doméstica contra o idoso. Mas, irmão Alexandre, isso existe? Existe, queridos. Existe. E não rara vez os órgãos competentes recebem diversas denúncias de agressão contra a criança, de agressão física, de violência contra o idoso. O ato de violência, ele não se caracteriza simplesmente pelo ato físico. A gente tem muito idoso sofrendo aí de violência psicológica. Temos muito idosos sofrendo violências verbais, sendo negligenciados. E mais à frente nós vamos ver qual a orientação que a Bíblia dá com relação ao cuidado com esse idoso. Como que nós temos que tratar os nossos idosos dentro da nossa família? Não precisávamos nem estar reforçando isso aqui. Mas eu tenho uma tese de que o óbvio só é óbvio quando ele é dito. Então, eu vou reforçar aqui. Lembre-se que esse idoso que está sendo maltratado hoje fez parte da sua história. E ainda faz parte da sua história. Cuide dele com amor. E por último, tem a violência conjugal. Então você vê que o autor da revista ele colocou todas as esferas de violência, começando lá com a criança, fomos para a violência do idoso e agora nós vamos para a violência conjugal, que é a que de fato acaba sendo mais notória, né, para nós como sociedade, porque é a que mais vem a público. A violência contra a criança, ela não é tão divulgada.
A violência contra o idoso, ela não é tão divulgada pela mídia, mas a violência conjugal, a saber, sofrida pela mulher, essa sim tem tomado cada vez mais espaço em nossa sociedade. E por quê? Lembra da minha introdução? Porque a mulher ela vem lutando pelos seus direitos. A mulher, nós chegamos na nossa atualidade com a mulher que ainda luta pelos seus direitos. E a maior luta da mulher na atualidade tem sido contra a violência doméstica, contra o feminicídio. E é por isso que ela está em alta, ela está notória, porque isso tem acontecido em alta, né, em meio à sociedade, e não porque em meio aos cristãos, aos evangélicos. E eu, diante de tudo que caminhamos até aqui, já quero te fazer duas perguntas provocativas para que você reflita nessa manhã com esse estudo. Por que o tema violência familiar ainda é um tabu entre evangélicos? Você acha que a violência familiar ainda tem sido um tabu entre os evangélicos? E nós vamos entrar aqui no tema agora, nós vamos falar sobre a violência conjugal, que abrange todas as esferas. A violência conjugal, ainda mais em casais que têm filhos, ela não afeta só essa esposa, ela acaba afetando os filhos, acaba afetando o restante dos parentes, né, pai, mãe, e acaba chegando àquele idoso que ainda vive e que fica sabendo que tem uma neta ou que tem uma filha que sofre a violência doméstica por parte do esposo. Então, a violência contra a mulher, ela consegue atingir em todos os graus da violência. Nas crianças, que são filhos, nos idosos, que podem ficar sabendo, enfim. E a outra pergunta, para que você reflita: se você soubesse de algum caso de violência ocorrido entre membros da sua igreja, o que você faria? Por que da pergunta? Porque a violência conjugal, né, ela se trata diretamente da relação do casal, né, homem e mulher. Na maioria das vezes, ela é sofrida, né, praticada pelo homem contra a mulher. Não raras vezes pode ocorrer também da mulher para com o homem, mas quase em exceção. E segundo dados das organizações que trabalham na área e entidades governamentais, em cada 5 mulheres brasileiras, uma espontaneamente já declarou ter sofrido algum tipo de violência por parte do homem, esposo, ou namorado, ou companheiro, né? E a cada 15 segundos, uma mulher é espancada por um homem no Brasil. A cada 15 segundos. 1/3 das mulheres, 33%, admite já ter sido vítima de algum momento em sua vida, de alguma forma de violência, seja ela física, seja ela psicológica e a verbal, né? E 13% admitiram que já sofreram estupro dentro do seu relacionamento conjugal. São dados que estão aqui na nossa revista. Se os irmãos que têm a revista quiserem depois conferir, fazer uma leitura, estudar sobre esse tema, nós como igreja, irmãos, temos abordado esse tema da violência doméstica, principalmente em nossas escolas bíblicas dominicais para casais, nos nossos cultos de casais em que realizamos ali a cada 2 meses, com eventos, com temas abordados diretamente ao relacionamento conjugal. Um deles nós fizemos que foi justamente tratando da questão da violência, do feminicídio praticado dentro das famílias, né? Falamos nas nossas EBDs para as crianças, nas nossas EBDs para a idade de ouro da nossa igreja. É uma preocupação nossa como igreja. E por que a nossa preocupação, irmãos? Porque nós não queremos que a sua família faça parte desses dados estatísticos que acabamos de apresentar.
Nós não queremos ver o teu filho sofrendo violência doméstica praticado por você ou por algum membro da sua família, seu idoso, aquele idoso que você tem no seu lar, sofrendo violência doméstica, a sua esposa, teu esposo. Nós queremos que o lar de vocês seja um lar abençoado por Deus. E a psicóloga americana Leonore Walker, no ano ali de 1979, ela estudou profundamente essa questão da violência familiar gerado dentro do relacionamento conjugal. E ela classificou a violência conjugal em 3 ciclos. E ela fala que o primeiro ciclo é a acumulação da tensão. O segundo ciclo, ela vai dizer que é a fase da descarga de tensão. E a terceira fase, ou terceiro ciclo, é a fase do arrependimento, que ela cita aqui a fase da lua de mel. O que seriam essas fases? A fase da acumulação de tensão, caracterizada pela irritação, agressões verbais e psicológicas, controle excessivo sobre a mulher. A fase da descarga é quando o nível de tensão atinge o seu ápice, ou seja, chega no limite, e é quando acontece a violência física, com mais intensidade, a violência verbal e a psicológica. Ou seja, é um momento do relacionamento em que chegou ali no oscilômetro, bateu no vermelho, e acontece a agressão física. E na fase do arrependimento e da lua de mel, o agressor sente-se aliviado da tensão, ou seja, ele descarregou a tua raiva. Então, ele percebe que a vítima ela pode vir a denunciá-lo, a separar dele, e ele então começa a buscar ali elementos para conseguir o perdão, para que leve o arrependimento dessa mulher. Então, eu queria, diante desses 3 ciclos, eu estar passando um vídeo agora para nós. O tema do vídeo é Hoje Recebi Flores. A gente está dando uma meditada sobre esse tema da violência conjugal. Vamos soltar o vídeo aqui. Hoje recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Recebi flores. Que você receba flores do seu marido não nessa situação, que seja um recebimento de flores por ato de amor. Mas se vocês perceberem, prestar atenção nesse vídeo, que é um ato de repúdio contra o feminicídio, contra a violência doméstica, você vê que a história que essa mulher fala, ela acaba passando por essas 3 fases citadas pela Leonore, nos seus ciclos ali. Ela passa pela fase da descarga, a fase do arrependimento, ela entra na fase ali da acumulação da tensão e na fase da descarga. Só que essa história ela não termina com a fase do arrependimento, irmãos? Infelizmente, essa mulher
ela fala que ela recebeu flores em seu funeral, ou seja, não houve a parte do arrependimento, não teve tempo dessa família se consertar. O tema da violência doméstica, a violência na família, ele é um tema muito amplo e não dá para abordarmos, né, fazendo esse estudo de EBD em todas as esferas, não tem como esgotarmos os assuntos. Mas eu quero te trazer reflexão sobre esse vídeo que você viu, sobre tudo que foi falado aqui até agora, que nós como igrejas estamos dispostos a te ajudar. E o nosso papel como igreja, queridos, é de falar, é o que estamos fazendo agora, falando para vocês, ajudar, estimular a você, porque a violência doméstica, ela é muito parecida. A violência sofrida pela mulher dentro do relacionamento conjugal, não raras vezes ela tem terminado como a história desse vídeo, mas ela começa em uma escala. Ela começa em uma escala de agressão, igual ela falou. Ele não chega ao ápice da agressão, ele não chega na sua totalidade de vez. Ela foi passando por escalas. E creio que pode estar acontecendo isso no seu relacionamento, ou a mulher, a família que já vivenciou a violência doméstica, talvez ela passou por essas fases, talvez você esteja passando por essas fases. O que eu quero te orientar como igreja nesta manhã é que existem a proteção do Estado em toda a esfera que nós falamos aqui para te proteger contra essa agressão, contra essa violência familiar. Claro, repito, que nós como igreja esperamos que você não precise procurar ajuda do Estado, pelos seus direitos, porque o nosso sonho é que a sua família seja uma família unida, uma família onde haja a paz. Mas para a violência contra a criança, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos também os órgãos de proteção à criança. Nós temos também o Estatuto do Idoso e temos os órgãos de proteção ao idoso. E temos aí a Lei Maria da Penha, que foi criada como proteção à mulher, ali em 2015, quando começou o feminicídio em alta, e foi implantada a lei como proteção à mulher. Mas a nossa orientação como servos do Senhor, como igreja, ela vai estar, na maioria das vezes, pautada na Bíblia. Você tem total direito, mulher, de procurar sim os órgãos de proteção aos seus direitos, criança, idoso, mas também você tem diante de você, família do Senhor, evangélica ou não, que esteja enfrentando esse problema da violência doméstica, que já passou pela violência doméstica e vive um trauma. Talvez você saiu de um relacionamento onde você sofria violência doméstica e esse relacionamento seu chegou ao fim e você até hoje está nesse trauma. Eu quero te trazer reflexão, eu quero ler alguns versículos para a gente estar encerrando o nosso estudo, relembrando que não é um tema em que a gente consegue esgotar na sua totalidade nesse estudo, mas aqui eu quero deixar ferramentas para que você, como família, viva debaixo da proteção do Senhor. Com relação à educação aos filhos, eu queria que você meditasse em Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14. Você vai ver que a Bíblia em Provérbios, ela de fato orienta a você disciplinar o seu filho. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. O 14. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Você pode estar falando, irmão, mas a Bíblia me orienta a castigar meu filho. Querido, há uma linha muito tênue entre esse
corrigir o seu filho, que a Bíblia fala, e a violência doméstica. E você vai ter que saber separar, dividir bem. Cabe a mim e a você, o que o provérbio está te dizendo, orientar, educar os nossos filhos. Mas, querido, esgote todas as esferas primeiro. Esgote todas as esferas. Existe a comunicação. Não deixa essa repreensão com a vara tornar um hábito na sua casa. Senão tudo que o seu filho fizer, você vai querer corrigir com a vara. E aí vai ficar numa linha muito tênue entre a agressão física, entre a violência doméstica. Nós, como pais, temos que encontrar aí uma justa medida nessa disciplina para que ela não se torne um ato de violência. Amém, irmãos? Nós temos que corrigir os nossos filhos, sim. Até porque o que nós vemos na atualidade é uma inversão de valores, onde famílias que perderam o controle na educação dos seus filhos e hoje chegam até a sofrer agressões físicas por parte dos filhos. Não é isso que a gente quer. A gente não está pregando aqui a liberdade total dentro da sua família, que vocês sejam pais liberais. Não vamos dizer tudo sim para os nossos filhos, mas a correção dos nossos filhos, eu quero te dizer que ela tem uma justa medida e é a orientação bíblica para que eu e você orientem nossos filhos para livrá-los da sepultura, não levá-los para a sepultura. O oposto que a gente vê aí são educadores que deveriam estar educando, que são os pais, levando os filhos para a sepultura, porque infelizmente não souberam ter uma justa medida na educação. Amém, queridos? Com relação aos nossos idosos, qual a orientação da Bíblia? Provérbios 23, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz, como que nós temos que cuidar dos nossos idosos em nossos lares. Ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. O que a Bíblia está falando que nós temos que ter com os nossos idosos, família? Cuidado, não deixá-los de ouvir, continuar ouvindo-os e continuar tratando eles com carinho, com amor, não desprezá-los, porque ele chegou à idade. E para os casais, no relacionamento conjugal, o que nós podemos falar? Efésios capítulo 5, versículo 25. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Amor. Ame a sua esposa. Esposa, seja submissa ao teu esposo. E a submissão que eu estou falando aqui não tem nada a ver com esse empoderamento feminino, não tem nada a ver com o movimento machista, não. É ser submissa, é você ser aquela ajudadora. Se espelhe na mulher de Provérbios 31. É a mulher de Provérbios 31. A Bíblia vai dar ali um modelo padrão para a mulher. Homens, maridos e mulheres, nós temos que entender que nós temos atribuições dentro do nosso casamento. O papel nosso, homem, é amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. E nós sabemos que Cristo deu a vida pela sua igreja. E mulher, a orientação da Bíblia é que você seja submissa. Deus te criou lá em Gênesis para você ser uma auxiliadora idônea. Tem que estar junto com seu marido a todo tempo, em tudo. Os pensamentos têm que estar iguais. Nós temos que pensar igual, agir igual, porque nós nos tornamos uma só carne. Amós vai dizer isso no capítulo 3, versículo 3, que andarão duas pessoas juntas se não há concordância entre vós. O que está faltando, querido, nas famílias hoje, eu te falo que é a comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação na qual todos os membros da família estejam falando a mesma língua. Em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, ele vai falar sobre uma dádiva que nós temos que trazer para dentro do nosso lar. E eu creio que esse será um grande ajudador para evitarmos essa violência doméstica em todas as esferas. Olha o versículo 19 que diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, presta atenção, queridos,
estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O versículo 20 ele vai dizer que, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Querido, seja para corrigir o teu filho, seja no trato com o teu idoso, com a tua esposa, com o teu cônjuge, seja tardio no se irar. Talvez o grande problema das violências domésticas está sendo aí. Você não está tendo controle, o domínio próprio. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, para a gente estar encerrando a nossa EBD. Eu queria que você meditasse. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Para a gente estar encerrando, diz assim, ó: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, presta atenção, queridos, o que a Bíblia diz, negou a fé e é pior que um descrente. Você que está me ouvindo nessa manhã, você evangélico de qualquer denominação, você filho de Deus, se você não cuida dos seus parentes, especialmente o da sua própria família, a Bíblia está dizendo que você negou a fé e é pior que um descrente. Que nós possamos, irmãos, estar refletindo sobre esse estudo, das nossas responsabilidades. A Bíblia, ela tem orientações para todo e qualquer momento da nossa vida. E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala sobre o amor. Ele começa falando que se não tivermos amor, de nada importa. E do versículo 4 ao versículo 7 diz assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta com amor. Aqui ele está falando que o amor tem que estar presente em todas as etapas do nosso relacionamento. Quando a Bíblia fala em alegria e tristeza, não é para o seu relacionamento entrar numa parte ruim e você, querido, perder o controle. Lembre-se, eu vou encerrar com uma frase que esteve em alta, se você quiser pesquisar, lá nos anos 70, quando as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos, e foi o primeiro movimento feminista ali, teve uma frase que esteve em alta, que a frase era: quem ama, não mata. Amém, irmãos? Quem ama, não mata. Quem ama, não maltrata. Quem ama, cuida. E você fique com essa palavra no teu coração. E eu quero orar pela tua família, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que se faça presente no seu lar. Se você está passando, está sofrendo, está vivendo qualquer ato de violência doméstica, nós vamos orar nessa manhã. E eu quero que você ore crendo que o Deus que servimos, Ele quer que em tudo na sua vida vá bem, porque Ele te ama. Amém, irmãos? Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos mais uma vez por esse estudo. Deus, clamamos a Ti para que Teu Santo Espírito se faça presente em nossas famílias, se faça presente em nossos lares. E repreendemos, meu Pai, em nome de Jesus, todo o mal, toda a intenta do inimigo que tenta destruir, Pai, os lares dos Teus filhos, que tenta destruir, Pai, os preceitos, aquilo que o Senhor tem, Pai, como família, como essa instituição criada pelo Senhor, que é uma família alegre, uma família feliz, uma família que testemunha o Teu nome, Pai. E nós oramos nesta manhã para que, Deus, todas as famílias espalhadas na face da terra que estão passando por luta neste momento, sinta o toque do Teu Santo Espírito. Toda família que sofre de violência doméstica, Pai, que seja desfeito nessa manhã, Pai, todo o poder do mal, em nome de Jesus, Deus. Porque nós clamamos, ó Pai, no Teu poder, nós clamamos pela Tua misericórdia e nós clamamos, ó Pai, que em nome de Jesus haja transformação nos lares,
através do amor, porque o amor, Pai, tudo pode. É através do amor, Pai, que nós queremos, Pai, encerrar esse estudo, clamando a Ti, para que haja mais amor em meio às famílias. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Deus, todas as famílias da nossa igreja em Tuas mãos. Cuida, Pai, de cada um. Cuida, Pai, nesse momento difícil. Cuida, Deus, nesse momento de dor, de desespero. Que haja equilíbrio através do Teu Santo Espírito. E que a nossa fé, Pai, seja aumentada a cada dia, em nome de Jesus. Oramos e Te agradecemos neste momento. Amém.